Bom, pessoal, ah, essa é a primeira aula aí do curso para ajudar vocês no parte de desenho geométrico, alguns conceitos de geometria, de matemática, espero que isso ajude vocês aí na parte de desenhar, né, e de ter uma noção boa das relações entre retas, triângulos e ângulos, né, que eu sei que ajuda bastante aí para a parte de desenho geométrico e para uma compreensão geral dos desenhos. Bom, é só algumas definições de início, vamos lá então. Primeira definição, a gente vai definir reta, né? Reta não tem nem começo e nem fim, tá? Uma sucessão de pontos que não tem nem começo nem fim. E ela é o conceito geral de reta. Mas é um conceito um pouco mais amplo se você pensa do ponto de vista que não tem nem começo nem fim. Então ela não tem que pensar num espaço infinito na sua mente, concorda? Semi-reta começa a ficar um pouco mais fácil porque ela tem começo, mas ela não tem fim. Trabalhar com infinito é um pouco difícil, né? Então tem que usar um pouco de abstração da mente. E o segmento de reta, né? Ele tem começo e tem fim, né? Então a gente usa a letra minúscula para definir reta, né? Então reta R, reta S, reta T. Usei. É padrão usar a reta R, por começar reta, né? Começa com R, tipo hora H, dia D, e assim por diante. Então, ângulo e ponto, né? Quando eu encontro com duas retas, vocês vão ver que tem classificação para encontro de retas, né? Ou não, encontro de retas, por exemplo, retas paralelas, corrente perpendicular, a gente vai ver isso já já. O encontro entre as duas retas gera o meu ponto. Então, um ponto, a definição é um encontro entre duas retas. Essa abertura que tem aqui, né, que gera entre as duas retas, pode ser variável, né? Pode ser bem variável, assim. Então, de acordo com essa variação, quanto que elas estão de abertura uma em relação à outra? É o nosso ângulo. Tem uma letra esquisita aqui, né? Parece um peixinho, é o alfa. Então, para ângulo, a gente costuma usar a letra grega, alfa, beta, gama, etc. E para ponto, a gente costuma usar aí, uma letra maiúscula. Então, posso chamar que isso aqui é o ponto P, maiúsculo, tá? Então é isso, não se preocupem com a letra grega, é só um padrão para ângulos, né? Às vezes o pessoal não está acostumado pela alfa, beta, ai meu Deus, teta, gama, epsilon, sei lá. Tem outras letras gregas aí, tem bastante, é um alfabeto grego grande. Bom, falando um pouquinho mais de ângulo, né? A unidade que a gente vai usar, graus, né? Então tem ângulos aí de 90 graus, 180 graus, que é uma volta aberta, assim, você vai aumentando, 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 quando ele está praticamente uma reta contínua, tem 180 graus. Dá para aumentar a abertura? Dá para aumentar a abertura. Vai aumentando, até que uma volta completa, 360 graus. Tá ok? Não é a única forma de medir ângulo. Os matemáticos em si gostam muito dessa forma aqui, radianos, né? Que a unidade aqui é rádio, que a gente escreve. Então, 2 rádio, 3 rádio, 4 rádio, assim por diante. A ideia do radiano é mais ou menos pegar o raio, né? Quando você tem uma circunferência, o raio é a distância do centro até a borda. Qualquer ponto vai ser a mesma distância. Qualquer ponto vai ser a mesma distância. Esse é o raio. O dobro do raio, que é um segmento de reta que passa pelo centro, a gente chama de diâmetro. Tá ok? Então, pegando do centro até a borda, até a periferia aqui, que é a circunferência, né? Você tem a distância, todos os pontos com a mesma distância do centro, né? É o que define a circunferência ou círculo. Então, o ângulo interno aqui dela, 360 graus. Mas, Newton, dá para definir um ângulo maior que 360 graus? Existe? Existe. Se eu estiver falando de rotação, né? A quantos graus rodou? O planeta rodou em 3 dias. Cada dia ele roda 360 graus, mais 300, 720. Então, a terceira vai dar 1000 e alguma coisa, né? Tudo bem? Então, os ângulos mais importantes, o que a gente vai usar aqui é uma unidade é graus e aquela bolinha, né? 90 graus. Então, 90 graus tem essa notação aqui, ele é chamada de ângulo reto, tá ok? 180 graus, como a gente falou, 360 graus uma volta completa. É isso, primeira parte. Espero que vocês tenham entendido. E vamos para a definição agora, entender mais ou menos qual é a relação entre as retas. Bom, um pouquinho sobre as retas ainda. As retas paralelas, né? Eu chamei aqui as duas retas RS. Então, elas nunca vão se encontrar, né?
porque elas estão uma do lado da outra, então não tem como encontrar outra, né? Ela vai indo, há quem diga que elas se encontram no infinito, mas isso aí é poesia para mim. Elas nunca vão se encontrar, retas paralelas, né? A gente costuma usar isso, essa rua é uma paralela dessa, né? Tem vários lugares que a gente usa essa expressão, e vem daqui, das retas paralelas. A notação matemática para isso existe quando querem representar duas retas paralelas é essa. Bom, e quando as retas se encontram, pode ter dois casos, as perpendiculares ou as concorrentes, né? Então, a perpendicular, uma cruza com a outra, só que tem uma característica importante, com um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E concorrentes, elas se cruzam, mas não com um ângulo de 90 graus. Se fosse com um ângulo de 90 graus, elas seriam concorrentes, aliás. Mais que isso, elas seriam perpendiculares. Tá bom? Então, esse é o termo matemático aí para a relação entre as retas. E aí, agora a gente vai dar sequência na próxima aula. Bom, um pouquinho de figuras planas. A figura básica plana é o triângulo, né, que tem 3 lados e 3 ângulos internos. Tem uma característica legal do triângulo, que a soma dos ângulos internos do triângulo vai dar sempre 180 graus. Isso é muito importante, tá? E baseado nisso, isso vai ajudar muito a gente a calcular e saber como é que é a soma dos ângulos das outras figuras também. A segunda, muita gente já pensa que é o quadrado, mas é o quadrilátero, porque são 4 lados. Isso pode ter várias formas, um retângulo, um losango, um trapézio, um paralelogramo, ou um quadrilátero qualquer, de formas aleatórias, não precisa ser nada regular. Tem o pentágono, 5 lados, o hexágono, 6 lados, e tem mais, né? Heptágono de 7, octógono de 8 lados. Muitas pessoas vejam o ringue das MMAs, de luta marcial mista, aí, são octógonos, né? Eneágono, decágono, e aí tem os lados não muito comum de ouvir, né? Um decágono, dodecágono, e de 20 lados aí tem acento aqui, dodecágono. O de lá 20 lados é o icoságono, tá bom? Simplesinho, fácil, né? Agora a gente vai avaliar, vai estudar aí essas duas em especial, tá? Os triângulos e os quadriláteros, para a gente ter uma noção um pouquinho melhor aí dessas figuras que são as mais simples e compõem todas as outras, tá bom? Então até a próxima aula, vamos lá. Bom, então continuando. Agora a gente vai falar dos triângulos e vamos classificar eles de acordo com 2 parâmetros, que pode ser classificado em relação aos lados deles, dos triângulos, ou em relação aos ângulos. Vamos começar com os lados. Bom, pode ter os 3 lados iguais. Aí é o triângulo mais famosinho, que é o equilátero, né? Então, quando você tem os 3 lados iguais, tem uma característica importante do equilátero, é que os 3 ângulos internos dele também são iguais. E como eu tinha falado na outra aula, a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar sempre 180 graus. Isso é o mais importante que não pode esquecer. Então, todos os triângulos, qualquer triângulo, sim, qualquer triângulo, somando os ângulos internos, ele tem que dar 180 graus. Então, esse mais esse mais esse dá 180. E no caso do equilátero, como os ângulos são iguais, quer dizer que esse ângulo mais esse são iguais, e os 3 vezes algum ângulo que a gente não sabe ainda tem que dar 180, esse ângulo só pode ser 60 graus. Então, 60 com 60, 120, com mais 60, 180 graus. Já nos outros, em qualquer outro, a gente já não tem essa garantia, né? Só tem um triângulo que a gente vai reconhecer um dos ângulos, que é o retângulo que eu já falei. Então, o equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, eu posso falar que esse lado é igual a esse, que é igual a esse? Sim, desde que eu tenha garantia que esse triângulo é equilátero. E aí, tendo a garantia, os ângulos também são iguais. O segundo triângulo que a gente pode classificar em relação aos lados é o isósceles. São somente 2 lados iguais. Nesse caso aqui, eu representei por esses 2. Esse terceiro lado aqui, ele é diferente. Tá ok? E o escaleno, todos os lados são diferentes. Nenhum lado é igual ao outro em tamanho. Tudo bem? Então, essa classificação em relação a lados. Agora, eu posso fazer a mesma classificação em relação a ângulos. Aos ângulos internos, ângulos de dentro do triângulo. Primeiro, a gente pode falar um pouquinho dos ângulos em si. Quando o ângulo é igual a 90, a gente chama ele de ângulo reto. A gente já falou isso na outra aula, né?
na outra etapa. E ele tem esse desenho aqui, né? Essa representação por um quadradinho com um ponto no meio. Então, esse é o ângulo reto. Se o ângulo for menor que 90 graus, a gente chama esse de ângulo agudo. E um ângulo maior que 90 graus, a gente chama de ângulo obtuso. E, frente a isso, foi refletido nos triângulos, né? Que quando o triângulo tiver pelo menos um ângulo de 90 graus, ele só pode ter um, né? Se ele tiver dois, 90 por 90 dá 180. Então, já limitou o que não formaria um triângulo. Se você tentar desenhar um triângulo com dois ângulos de 90 graus, não dá. É impossível. Podem tentar se quiser. Se alguém conseguir, manda para mim, que eu quero saber como é que funciona. Tá bom? Então, um dos lados vai ser realmente 180 graus, desculpa, 90 graus, e os outros dois complementares aí, né? Somando vai dar 90 nos outros dois. Então, se for 30 aqui, aqui vai ser 60. Por quê, Hilton? Porque se for 30 com 60, 90. Com os outros 90, 90 com 90, 180 graus. Ok. Acutângulo, nome feio, né? Mas o acutângulo você vai ter os três lados agudos, né? Então, não tem nenhum ângulo dentro do triângulo que é acima de 90 graus. Já no obtusângulo tem um deles. No caso, eu representei aqui. Esse ângulo aqui é maior que 90. Pode ver que ele está bem abertão, né? Então, esse triângulo aqui, por causa disso, é o obtusângulo. Tá bom, gente? Então, essa é a classificação dos triângulos. E agora a gente vai para a classificação de outras figuras aí. Vamos falar do quadrado e dos quadriláteros de maneira geral. Bom, pessoal, agora um pouco sobre quadriláteros. Lembrando que a soma dos ângulos internos dos quadriláteros, né, que são as figuras planas aí de 4 lados, tem que somar sempre 360 graus, tá? Então, se a gente pensar bem, são dois triângulos, né? Porque cada triângulo é 180. Se eu somar 180 com 180 dá 360. Então, não dá para desenhar um quadrado, por exemplo, que é a primeira figura, com a soma de dois triângulos? Então, os 180 desse lado, os outros 180 do outro lado, formam, então, 360 graus do quadrilátero, né? Então, o primeiro, mais simples, é 4 lados e 4 ângulos iguais, é o quadrado, todo mundo conhece, é o mais famoso. O segundo mais famoso, o retângulo. A diferença do retângulo é que tem dois lados iguais, né? Os lados opostos são iguais, mas não são iguais entre si. Se eles fossem iguais entre si, eles seriam um quadrado. Então, dois lados com uma medida, os outros dois com outras medidas. E esses lados são opostos. E os ângulos também todos 90 graus. Bem simples também. Já o losango, ele tem os 4 lados iguais, né? Pode ver que eu coloquei sempre um tracinho aqui para representar que os lados são o mesmo tipo ou o mesmo tamanho. Já os ângulos, não, né? Os ângulos, por exemplo, esse ângulo aqui, que eu posso chamar de alfa. Letra grega sempre para ângulo, lembre-se. Os opostos são iguais, mas os vizinhos não. Então, vou chamar o outro aqui de beta. Tudo bem? Então, os opostos são iguais entre os ângulos, mas não são 90 graus. Se eles fossem 90 graus, ângulos retos, seriam quadrado. Né? Porque aí seriam os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais. Isso define quadrado. Já o paralelogramo tem essa característica, né? E a diferença é que também ele é similar ao retângulo, né? Só que os ângulos não são 90 graus, tá? Então tem dois lados paralelos opostos, né? E são do mesmo tamanho, da mesma dimensão. E o outro, sem ser ângulo de 90 graus, ele sempre tem uma inclinação diferente de 90, também opostos assim. Então isso aqui também é bem comum, é bem presente aí em diversos desenhos, então acho que não é novidade para ninguém. Talvez o trapézio seja algo um pouco mais novo, né? Talvez já tenham visto, mas não sabia que o nome é trapézio. Então, o trapézio, ele é um quadrilátero? Sim, você pode ver que tem vários tipos de trapézio. O que define o trapézio é que esse lado de cima e esse lado de baixo, que a gente vai chamar de base maior e base menor, a de baixo é a base maior e a de cima a base menor, são paralelas. E acabou, só isso que define o trapézio. O tamanho pode ser tudo diferente. Pode reparar que a base maior, ela é maior, obviamente, e a de cima é menor, né? E os lados aqui não tem nenhuma regra. Porém, na primeira classificação, posso chamar esse trapézio, como ele tem um ângulo reto, é um trapézio reto-retângulo. Estranho esse nome, né? Já esse lado aqui, esse trapézio, como ele é simétrico dos dois lados, a gente chama isso de trapézio isósceles.
Então, vou colocar aqui isósceles, reto, retângulo. E o último, que não tem nenhuma relação de um lado com o outro, um mais esticado, outro mais curto aqui, né? Esse aqui é o escaleno, similar ao triângulo, sem definição. Então, lembrando só que eles têm que ser paralelos, a base de cima e a de baixo, a base maior e a base menor. Base maior, base menor, base maior, base menor. Ok? Essa é a única coisa, então. Sem esquecer o principal, que a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus. Então, para a parte de quadriláteros é isso, pessoal.